Pessoal, normalmente a gente não faz vídeo em jogos que não envolvem o Barcelona, mas não tem como não falar daquela vitória maravilhosa do City ontem contra o Real Madrid, né? E falar também o que aquilo ali dá de tirar de positivo pro time da gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo, falar de pontos positivos, falar de coisas para se inspirar, coisa para se copiar dali. Mas a vitória de ontem, na moral, lavou a alma, lavou a alma. Tava demorando e quem acompanha de futebol sabe do que a gente tá falando. E aí, Giovanni, qual é a boa? Fala pessoal, Giovanni falando. Cara, traz uma tranquilidade absurda. Completando o que o Fagundes estava falando, estava demorando para o time do regime perder um jogo onde ele não jogou melhor. Porque como esse time consegue ganhar jogos onde ele é amassado? É algo que não dá para entender. Não dá para entender. Mas é isso. É um vídeo diferente. A gente realmente não tem o hábito de fazer vídeos que não envolvem o Barcelona. Só que esse jogo de ontem foi muito importante para dar uma tranquilidade para o nosso trabalho. E a gente vai abordar isso. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vambora, roda a vinheta. City 4, Real Madrid 0. E o que falar daquele espetáculo, né? O que falar daquele jogo do City, do jogo de ontem. E assim, eu confesso que a gente pensou até em fazer um vídeo ontem, mas a gente precisou assistir o jogo novamente para saber se era euforia da gente ou foi de fato aquilo ali mesmo. E foi muito mais do que aquilo. Assistindo o jogo sem pressão, assistindo o jogo sem aquele nervosismo, né? Porque nós somos torcedores do Barcelona, gente. Vocês querem aqui que a gente assiste jogo do Real Madrid e fique tranquilo? Não, a gente torce pro Real Madrid perder todos os jogos. Todos os jogos. Então a gente fica nervoso também. Um jogo desse, o Madrid perto e próximo de chegar em outra final de Champions. Então, assistindo um jogo tranquilo, assistindo um jogo sem a pressão, já sabendo o resultado, o City foi muito melhor. O City ainda foi melhor do que ontem no ao vivo. E foi uma coisa maravilhosa. Reforça muito o que a gente pensa de trazer para o estilo de jogo do nosso time, de executar, de trazer não, de executar. Diz muito também de onde o nosso treinador foi ali, pegou as informações. O treinador da gente foi treinado basicamente por esse treinador aí, se inspira nesse treinador, copia coisa. A gente vê o nosso time às vezes tentar fazer algo parecido em questão de estrutura. Vamos falar sobre isso. E ontem ali foi o Prime, né? Ontem ali foi o auge do City de Guardiola, que é brincadeira, é um absurdo. O melhor time do mundo. Individualmente, o time do Guardiola ontem estava perfeito. Perfeito. Grande partida de Rodri, grande partida de Grealish, Bernardo Silva fazendo 2 gols. E muita gente pediu a saída do Bernardo Silva para a entrada do Mahrez, para ter um pouco mais de drible, para ter um pouco mais de imprevisibilidade. E o Bernardo Silva não é esse jogador imprevisível, mas o Bernardo Silva traz uma calma, uma lucidez e acerto, um nível de acerto tão alto que justificou a permanência dele no time. Assim, o que o Fabiano estava falando sobre a gente assistir o jogo com um pouco mais de tranquilidade, como ele disse, nós somos torcedores do Barcelona, nós queremos sempre que o Madrid perca. Sempre, sempre. Eu quero que o Real Madrid perca no basquete. Eu nem acompanho o basquete espanhol. O Teve basquete treta no europeu. basquete, viu? De Teve novo. treta. De novo. Teve no jogo da ida, teve no jogo da volta, uma confusão. Mas eu quero que o Madrid perca sempre. Então, ver o jogo de novo e ver o quão o Real Madrid foi obliterado, foi amassado pelo Manchester City. E até no segundo tempo, que ele teve mais posse de bola, até tentou criar alguma coisa, em momento nenhum o Real Madrid teve dentro do jogo. Até quando ele foi melhor, foi o City que deu aquela ilusão. E isso é algo que a gente, como torcedor do Barcelona, como o Fagundes falou, o Xavi se espelha no Pepe. É difícil, porque o Pepe é o melhor treinador de todos os tempos. O Pepe revolucionou o futebol. Sim. É difícil conseguir copiar. É difícil. É difícil, às vezes, até de entender. Mas a gente vê Guardiola. que o Xavi tá indo por esse caminho e é o caminho que a gente acredita que é certo. Sim, Guardiola é um gênio do futebol. Acho que um gênio em tudo. Eu acho que é um tipo de pessoa que, pelas coisas que a gente lê nos livros dele, pela forma que ele fala das coisas, parece ser aquela pessoa que o que ele for fazer na vida, ele vai ser o melhor. Porque realmente ali é uma coisa Incrível. absurda. É É uma incrível. coisa absurda. E a gente fala do jogo do City.
porque, assim, gente, reforça muito o que a gente quer para o nosso time. Então, a gente vê o City vencendo, é sinal que a gente precisa ter os pés no chão e ser fiel ao nosso modelo. Muitas vezes, quando o Barcelona está tropeçando, vem algumas pessoas e falam: o Barcelona joga um jogo antigo, o Barcelona tem que mudar. O pessoal até resume a tic-tac. O tic-tac não funciona e não é isso. Às vezes estão passando por um momento delicado, às vezes não tem o ajuste certo, às vezes não tem as peças certas. Mas o torcedor do Barcelona precisa entender, principalmente o torcedor mais novo, é que antes desse modelo de jogo, o Barcelona não era nada. Antes desse modelo de jogo, o Barcelona não era nada. Esse modelo de jogo, essa estrutura que Cruyff colocou nas categorias de base no Barcelona, no time principal, foi que fez o Barcelona virar esse time gigante que é hoje, entendeu? E Cruyff com seus discípulos aí, Guardiola, seu maior expoente, é a prova que funciona. Ah, precisa ganhar a final da Champions. Tudo bem, mas é o que Guardiola estava falando na coletiva. O que importa pra gente é saber que todo ano a gente está aqui. Todo ano a gente está batendo na trave. Às vezes demora muito para ser campeão da Champions. O Guardiola até falou na coletiva. Olha o Barcelona, quantas finais de Champions perdeu lá atrás na antiga Liga dos Campeões até ganhar um em 92. Custa muito, mas a certeza que a gente tem é que se o City continuar batendo na trave aqui, semifinal, final, semifinal, uma hora ou outra a gente vai ganhar. Sim. O que importa é que a gente está se comportando como time grande e sendo fiel ao nosso modelo de jogo. E o Barcelona não pode perder nunca essa essência, e Pepe vencendo é sinal que o nosso modelo funciona e que a gente tem que continuar apegado com ele, né, velho? Liga dos Campeões é aquilo, né? O Pepe ele é muito coerente nas palavras dele, porque a Liga dos Campeões é o campeonato mais difícil, mas é uma junção de fatores. É uma junção de fatores. Um dia que o teu atacante não tá bem e perde gols, pode te eliminar. Um dia que teu goleiro sofreu uma colisão com um atleta adversário, teve uma concussão e tomou gols bizarros, como aconteceu com o Liverpool, pode tirar o teu título. Um sorteio, gente, não é desmerecendo a Inter de Milão. A Inter de Milão tá na final. É extremamente organizado defensivamente, sabe Sim. o que tá jogando. Mas o sorteio é um caminho mais acessível. E se não fosse a Inter, seria o Milan. Olha que absurdo. O Milan do grande Júnior Messias. O campeonato italiano, hoje, não tem praticamente ninguém. Tem só o Napoli que joga um bom futebol. Que foi eliminado pro Milan, o que já vai estar falando de um dia que o time não tá bem, pega um contra-ataque. Se tu pega o time do Napoli completo, com Osimhen 100%, porque no jogo da ida ele não jogou, no jogo da volta ele não tava 100%, tava voltando de lesão. Isso. Com Zelinski bem, com Kvaratskhelia bem, é outro jogo. Só que o Milan se defendeu, o Osimhen não estava em campo no primeiro jogo, o Osimhen não estava 100% no segundo, o Milan chegou na semi. Inter de Milão nos eliminou, pegou um sorteio mais fácil, chegou na final. Foram 2 times portugueses e o Milan, não sei qual foi a ordem. Acho que foi Porto, Benfica e Milan, ou Benfica, Porto e Milan, não sei qual foi a ordem dos times portugueses. Exato. Não tô lembrado então, assim, agora. O Benfica poderia ter eliminado o Inter de Milão? Poderia. Que estava na época jogando um futebol melhor, mas Sim. não eliminou. E hoje o time está na final. Poderia ser o Barcelona? Poderia, mas aí o sorteio poderia ser diferente. Então tudo isso conta. O time da Inter, com todo respeito, é um time que se defende muito bem e ataca muito bem na estrutura que ele está acostumado. Exatamente. Ataca com bastante gente, defende com bastante gente. Tem o Lukaku, que nem é titular mais. Tem o Dzeko, que é um cara alto, que é forte. Tem o Lautaro. Então, o que conta mais? Você ser campeão de uma Liga dos Campeões porque passou no sorteio ali, deu sorte, ganhou nos pênaltis e não sei o quê, ou você manter a regularidade na Liga? O Pep Guardiola tem quantos títulos de Liga dos Campeões? O Pep Guardiola não ganhou com o Bayern. Não. Com o Super Bayern. Mas quantos alemão ele tem? Quantas semifinais? Quantas quartas de finais? Com o próprio City, quantos títulos seguidos? A estrutura do time, ela é muito mais posta à prova na Liga, porque isso mostra que o time tem que ter regularidade, do que na Champions. E é isso que o Pep quer dizer, e é isso que a gente acredita também para o Barça. Sim. E uma coisa também que, apesar de ser esse treinador super vitorioso, sempre com ideias inovadoras para o futebol, é assim, ele está em constante evolução.
Uma coisa que a gente não via no Pep do Barcelona, no Pep do Bayern, que a gente só está vendo no Pep do City, e nessa temporada é o Pep entender que o time não precisa jogar a mesma coisa que joga dentro de casa e fora de casa. Eu lembro de várias entrevistas coletivas de Pep pós-jogo, pré-jogo. A gente é o Barcelona, a gente vai lá para vencer, a gente vai para vencer e tal. E vencia sim, o time da gente era um time muito bom, era superior, mas a competição europeia hoje está como um detalhe, por 2 segundos, 10 segundos, um time está sendo eliminado, o outro classificado. Vocês viram o que aconteceu na Champions passada com o Real Madrid, que Pep para essa temporada transformou a forma que o City jogava de visitante e a forma que o time jogava em casa. Se a gente for ver até a sequência de jogos do City na Champions League, o City está invicto, não perdeu na Champions, mas o City tem 1, 2, 3, 4, 5 empates e todos esses empates foram fora de casa. Empate com o Bayern de Munique 1-1, empate com o Real Madrid 1-1, empate com o Leipzig 1-1 também fora de casa, e dentro de casa foi um atropelo. 7 no Leipzig, 3 no Bayern de Munique e aquele atropelo ontem contra o Real Madrid, até entender que é melhor, tem hora, não atacar fora de casa para você não perder uma bola e sofrer um contra-ataque, ter o controle para decidir em casa. E isso é uma coisa que a gente quer que o nosso treinador aprenda, que o nosso grupo de jogadores aprenda, de ir num estádio fora de casa, por mais que tenha isso, o Barcelona tem que vencer, tem que vencer. Não, tem que competir bem. Tem que competir bem. Um empate lá não é feio. Uma derrotazinha de 1-0 não é feio. Faça valer o fator casa. E o City, nessa temporada, mais do que nas outras, fez valer o fator casa, e a torcida abraçou essa ideia também muito bem. O Pep faz com que o time seja um time que reage muito bem às coisas que acontecem em campo fora de casa, sabe o tempo de dar a pausa, sabe o tempo que não tem que atacar, porque se perder a bola vai estar desorganizado. Porém, quando vai para o ataque, é um rolo compressor. E dentro de casa Cara, a gente debateu muito. Agora a gente entrando um pouco no aspecto do jogo em si, do 4-0, a cachapante em cima do Madrid. O primeiro gol é uma jogada que o Stones, que é o volante do City, mesmo sendo zagueiro, e a gente tem que conversar sobre isso, ele entra na área, troca de posição com o Bernardo Silva com a bola no pé, sim, joga como ponta, toca pro Walker, que faz o gol sair. O Walker toca pro De Bruyne toca pro Bernardo Silva, que estava de ponta e entrou na área como um atacante pelo lado direito, e ele faz o gol. O time tem que estar muito fluido, tem que estar muito bem treinado, tem que ter muita coragem pro teu zagueiro, que tá jogando como um volante, atravessar o campo inteiro, pisar dentro da área e ir pra ponta, pra bandeirinha do escanteio. Um zagueiro, né, Giovanni? Giovanni tem até os números aí, que nem começou essa temporada jogando já de volante, exatamente, né, Giovanni? Exatamente. Ele jogou 9 partidas somente como volante. 9. Ele jogou 21 como zagueiro e jogou 7 como lateral direito. Sim, um Stones então, que, assim, eu mesmo não sou um grande fã, tá? Eu não sou um grande fã do Grealish, e isso daqui serve de exemplo para o time da gente. Falamos no vídeo passado daquele ranking que a gente fez aqui brincando com vocês e tal. Falamos de Eric Garcia, de jogar como volante. Falamos da temporada muito ruim que fez o Ferran Torres. Olha a reviravolta que Grealish deu nessa temporada, encaixado no time. Foden virou reserva, gente. Foden virou reserva. E o Stones virou volante, agora com visão 360. Um jogador que quando começou lá com o Pep de 2016, 2017, fazia altas bizarrices na linha de defesa, que era absurdo. Então a gente tem que pegar isso e saber que se o time estiver bem trabalhado, se o trabalho for dando sequência, o jogador for acreditando no projeto, olha o que o Giovanni falou. A gente já mostrou aqui um mapa de calor de Stones na ida contra o Real Madrid à altura. E ontem não fez ainda melhor. Ontem a partida de Stones, ontem de Rodri, foi absurdo, né, Giovanni? A altura que esses volantes jogam, é um time muito bem treinado, com alguns jogadores até que a gente fala bem assim, eu não acho que esse cara é isso tudo. Então, o trabalho é muito mais importante. O time tem que estar bem, né, Giovanni? Quando você pega um time que já tem um trabalho maduro, um trabalho que passou por mudanças, atualizações, viu o que dava certo, o que dava errado, o resultado é esse. Tudo, e a gente linkando com o que o Barcelona precisa, é aquilo. Nós temos um treinador que está indo
final da sua segunda temporada, ou seja, uma temporada e meia que ele tem no cargo. Exato. Teve que trazer jogadores para poder encher o plantel, porque o nosso plantel subiu muito de nível, para tu ver o nível que ele assumiu. A espinha dorsal do time jovem, né? Mudou totalmente. Eu tava conversando em off aqui antes da gente começar a gravar. O nosso atacante na temporada passada, que garantiu gols pra gente, foi Aubameyang, beleza, ótimo. E Luke de Jong. Luke de Jong tirou. Fez o segundo gol do 2-1 em jogos. Fez o gol do 1-0 em jogos importantes. Tudo pontos que a gente não ia ganhar. Então, mostra o quão o nosso time ainda precisa evoluir. É aquilo que a gente fala aqui, vídeo sim, vídeo não. Cara, o nosso trabalho ainda é muito verde. Muito verde. Os nossos jogadores ainda são muito jovens. A gente tem que estar pronto para, na temporada que vem, o Gavi não ter o rendimento que teve nessa, porque ele ainda é muito novo, ele pode oscilar. O que precisa é acreditar no trabalho, e a vitória do City faz a gente acreditar que o que a gente está fazendo é correto. É isso. Exato, exato. E que nem todo jogador nosso está pronto. Pode ser que ele melhore, pode ser que não. Pode ser que tenha que trocar, mas aí é confiar que a diretoria está vendo isso e que vai trazer as peças de reposição que precisam ser trazidas, né? Precisam ser trazidas. O Grealish que a gente falou bastante... Só um parênteses nisso que o Giovanni falou, viu? Todo mundo acha que já viu, né? Que o Matteo Alemany resolveu ficar, né? Acho que todo mundo quer nas redes sociais aí, resolveu ficar, então tá aí o Matteo Alemany, depois a gente fala sobre ele mais detalhado. Linkando, isso me traz uma segurança de que o trabalho vai ser bem feito, porque o cara abriu mão de ganhar 5 vezes mais de salário na Premier League para continuar no Barcelona. Exato. Isso me dá esperança. Mas falando de Grealish na temporada passada era piada. Como é que o City paga 120, eu acho, 100 mais 20 100 milhões de libras aí, sei lá, de euros, não sei. No Grealish, foi em libras, a negociação foi em libras. Então é muito dinheiro. E hoje o cara entrega um rendimento. O que ele jogou ontem foi sacanagem. Isso a gente precisa de jogadores maduros assim, e talvez eles já estejam no elenco, só ainda não amadureceram. Exatamente. E agora falar desse Real Madrid, né, pessoal? Um Real Madrid que ganhava jogos onde os analistas não conseguiam explicar, né? Até começavam a apelar para mística, para camisa, para isso, para aquilo, tal. Eu tenho Só uma coisa, eu justifico um jogo. Real Madrid e PSG. Se aquilo ali não é falta em Donnarumma, eu sou um hipopótamo azul. Não, mas tem isso, né? Com bolinhas verdes. Tem isso, né? Não, e vão colocando isso na cabeça das pessoas. O Real Madrid é assim, é isso, é aquilo, tal. Gente, sem desmerecer o nosso próprio time, tá? Sem desmerecer o nosso próprio time, que a gente sabe qual é o ponto forte do nosso time e o ponto fraco. Nosso time está em construção. Mas o nosso time, que está em construção, na temporada passada meteu 4-0 no Real Madrid, campeão de Champions, certo? E nessa temporada deu um 3-1 na Supercopa no Real Madrid, que teve o último gol foi até impedimento lá do Real Madrid, que poderia ser assim um resultado de escândalo. Perdemos para o Real Madrid também, nosso time estava cheio de desfalque, tudo bem e tal. Seguindo o nosso plano, nosso modelo de jogo. O City é um time pronto. Eu até falei com o Giovanni, até contar uma coisinha com vocês aqui. Na noite anterior ao jogo, a gente conversando no WhatsApp, eu falei, Giovanni, já passou a hora de um time que joga melhor do que o Real Madrid, que está mais organizado que o Real Madrid. Não falei eliminar, não falamos em eliminar. Dá uma pancada, porque o Real Madrid tem carências. Só que a mídia fica vendendo de uma forma como se o time fosse perfeito. Carvajal não está tendo físico para pegar ninguém. Modric e Kroos sem bola não consegue ficar correndo atrás do time todo. Benzema fez o ano da vida na temporada passada, o Benzema dessa temporada não veio. Benzema dessa temporada não veio. Valverde, depois da Copa do Mundo, sumiu. E qualquer golzinho do Real Madrid, qualquer coisinha que o Real Madrid faz, como diria o querido Jorge Igor, narrador da TNT, isso é Real Madrid. Como se toda hora fosse acontecer algo cósmico e resolver. Ontem, meu amigo, só se um deus do futebol aí baixa do céu e fala bem assim, não entrarás, porque não tinha condições. Ontem não teve condições, né, Giovanni? Ontem foi apavoro, foi amasso total. Isso que o Falante está falando, assim, a gente conversa muito sobre o Real Madrid, porque o Real Madrid é o nosso rival, é um time que a gente sabe o tamanho dele, apesar de qualquer outra coisa.
Mas o que o time do Real Madrid tem? O que o time do Real Madrid tem? Tem um baita de um goleiro que garante jogos. Tem um goleiro que garante jogos. Assim como a gente tem também. Mas não vou ficar linkando um time ao outro. Vamos falar só do Madrid aqui. E tem um ponta que desequilibra. Que por mais que a gente não visse esse jogador todo, hoje o Vinícius Júnior é um jogador diferente. É um jogador que ganha duelos. Se o time criar condições para esse cara ter espaço para correr, realmente, ou você tem um antídoto Araújo Walker, ou realmente ele vai passar. Ele vai te causar danos. Ele vai te causar danos. Então, conversando com o Fagundes falou uma coisa que é muita realidade. E é uma coisa que a gente acaba, eu não prestei atenção, talvez vocês tenham prestado, até vocês falam, se vocês já tinham visto isso. O Ancelotti não faz nada a mais do que o Catenaccio italiano. O Real Madrid se defende, acumula gente atrás do meio de campo e libera espaço para o Benzema se movimentar mais livre e o Vinícius Júnior ter campo para correr. É só isso. O jogo da temporada, em qualquer momento que você fala bem assim, isso daqui a Ancelotti mexeu e aí o Real Madrid transformou nisso daqui, tal. Gente, tem hora que o Real Madrid vai por tudo ou nada, tudo e tal, aí a camisa pesa, a torcida grita e tudo e tal, mas é o que a gente vê. Não, e assim, vamos dar tempo ao tempo. Eu respeito muito o Ancelotti como treinador, tá? Porque é um treinador vitorioso, o currículo fala por si só. Mas vamos ver se o Ancelotti chega mesmo na seleção brasileira, para ver se a torcida ou os meios de comunicações aqui do Brasil, que é apaixonado por Ancelotti, vai aguentar quando a seleção brasileira sem bola estiver dentro da área, defendendo, parecendo a Inter de Milão. Sim, vamos ver se a mídia brasileira vai achar legal, porque no Real Madrid é épica, é ser competitivo, né? Então, assim, a conversa que a gente estava tendo é que o time do Real Madrid não tem uma variação tática, não tem mudanças, é aquele padrão de jogo, e se não der certo, acabou. Ontem o City amassou o Real Madrid de uma forma que o Real Madrid não tinha saída. A pressão estava muito encaixada. E aí, se você consegue fazer uma pressão muito encaixada em cima de Modric e Kroos, que são os caras que rompem a linha, porque basicamente o que o Real Madrid faz é segura todo mundo lá atrás, joga a bola em um desses dois jogadores que tem um passe. Eles têm qualidade para ter calma para sair por ali, também exatamente. Não é dedão para frente, tá? O Real Madrid tem essa qualidade para sair por baixo. Não é aquele passe longo de 60 metros, não é isso. É aquele saiu da primeira linha de pressão. Entrega no Valverde, o Valverde vai embora, né, Giovanni? Bota o Valverde para correr para um lado ou dá um passe de 20 metros pro Vinícius Júnior correndo 1 contra 1. Enquanto o Vinícius Júnior, isso é uma coisa que eu não consigo compreender, tá? Como o Modric com 37, Kroos com 32 ou 33. Acho que é 32, Benzema com 34 ou 35, eu não lembro a idade exata dos jogadores, conseguem acompanhar o Vinícius na corrida e quando o Vinícius chega na linha de fundo já tem gente chegando. Isso é algo que é o diferencial do Madrid, é isso, tá? Mas é só isso. É só isso. Não, e assim, aquele negócio, junta a mídia, tudo que a mídia fala, jogador tá tudo em rede social, você começa a ler as coisas, entra na cabeça e você perde uma bola, os caras metem uma bola na trave e você fala, meu Deus, será que vai acontecer comigo? E ontem o City em nenhum momento psicologicamente quebrou. Falamos, torcedor do Barcelona sabe o que é vexame, né? Não vamos também aqui falar que a gente está vivendo a fase mais gloriosa da vida da gente. Não estamos. Pegamos uma fase vitoriosa demais, mas também tomamos alguma pancada. E essa pancada que o Real Madrid tomou ontem, vira um dos maiores vexames da história dele. Ontem a mídia também falou que o Real Madrid... A última vez que o Real Madrid perdeu assim, tem mais de 30 anos, num jogo X e Y. Eu mesmo lembro de outras, tá? Não sei se o pessoal lembra. Falei até com o Giovanni. Teve o 4-0 de ontem, absurdo, 5-1 no agregado. Em 2018, 2019, primeira temporada sem Cristiano Ronaldo, o time tomou 4-1 em casa do Ajax. O Ajax de De Jong, de Tadic, David Neres, o Ajax de Ten Hag, De Ligt, tomou 4-1. Em 2009, no ano que o Barcelona ganhou tudo, o Real Madrid foi eliminado nas oitavas para o Liverpool, perdendo de 1-0 em casa. E na casa do Liverpool tomou 4-0, com o Fernando Torres acabando com tudo. Então tem outros vexames aí, mas parece que não pode falar do momento ruim do Real Madrid, né? O Real Madrid é proibido de falar. Ano que vem eles estão aí de volta, vão bater final de Champions. Precisa melhorar muito. Porque não é todo dia que vão fazer uma foto de Donnarumma e as coisas vão acontecer, né? Não é todo dia que isso vai acontecer. Mas assim, pra gente é importante demais essa eliminação. Não é comparando uma temporada a outra.
mas a tranquilidade que o nosso trabalho ganha com isso, o respiro. Porque numa temporada que a gente abre 14 pontos, já somos campeões, e Sim. essa diferença pode cair para 1 ponto. O Real Madrid pode ganhar todos os jogos daqui pro resto da temporada e o Barcelona jogar com o time Fazendo C testes. A gente vai falar sobre isso amanhã no pré-jogo. campeonato todo. E perdeu todo o resto dos jogos, os 4 jogos, e a diferença ficar pequena. Pode acontecer, mas a gente garantiu o título com 12 pontos de vantagem. 14. Então o campeonato acabou. 14 pontos, verdade. 14 pontos. Então o campeonato acabou. O campeonato acabou. Agora, daqui pra frente, é a gente já começar a trabalhar a temporada que vem. Sim. E essa eliminação é isso que o Giovanni tá falando. Dá um respiro pro nosso trabalho, ainda reforça que a nossa temporada foi extremamente vitoriosa. Não vai ser ofuscada ou tentar diminuir a gente, né, Giovanni? Porque o meu medo era a mídia, o Real Madrid chega à final de Champions contra uma Inter de Milão que a gente sabe que não deveria estar ali, teoricamente. E ele é franco favorito contra a Inter de Milão. Franco favorito. Aí ele ganha. Aí pronto. A temporada do Madrid foi perfeita porque ganhou a Champions e ganhou a Copa. E não foi tão regular contra a gente na Liga. E a nossa temporada foi mais ou menos... A torcida da gente começa... Por isso que a gente falou, comemorem esse título, vamos parar de desvalorizar as coisas da gente. Isso aí. Então agora tranquilidade. Agora a nossa temporada, que já tinha sido muito boa, apesar do nosso mau rendimento em competições europeias, a nossa temporada foi muito boa, foi muito regular. Sim. Entendeu? Nossa defesa foi muito bem, o nosso time foi bem. Sim. A nossa temporada só cresce com isso. Exatamente. Dá tranquilidade e é muito bom. Mas é isso, pessoal. Boa sorte para a Pep na final contra a Inter de Milão, que vai defender como sempre. Como sempre, é um time que vai especular lá e esperar a sua bolinha, e é perigoso, né? É um time perigoso que tá assim aí com uma das melhores defesas da Champions, se não for a melhor defesa, não sei exatamente os números aqui agora. Amanhã tem vídeo de pré-jogo, a gente vai jogar contra a Real Sociedad no sábado, vamos falar sobre prévias de escalação amanhã, parece que vai ter várias rotações amanhã, que a gente tá valendo pelas redes sociais, mas amanhã a gente fala mais sobre isso. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante isso, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que foi do jogo, se vocês sabiam se vocês já tinham percebido essa questão do Catenaccio lá do Real Madrid, se foi algo que vocês também não sabiam. E escrevam sobre o City também, né? Se tem alguma coisa que vocês viram dentro de campo que dá pra gente trazer ou adaptar com jogadores nossos, dê uns pitacos táticos aí que a gente manda tudo pra chave. A gente tem um contato direto deles, via Telegram. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.